Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari, vou fazer um vídeo pós-jogo aqui. Tô muito irritado, assim como você também. Vasco estava vencendo a equipe do Melgar por 3-1 e infelizmente cedeu o empate. Culpa de quem? Fábio Carille, técnico do Vasco. Quem concorda comigo, sobe o like e se inscreve aqui embaixo. Gente, é inadmissível. Inadmissível. O Vasco estava vencendo um jogo fácil, o Vasco estava com o jogo nas mãos, o Vasco estava dominando o jogo, os dois tempos. Os dois tempos. Poucas vezes a equipe do Melgar chegou no gol do Vasco. Poucas vezes. Daí o Vasco conseguiu, beleza, fez ali 2-0, depois num gol bobo, numa falha, mais uma vez a zaga do Vasco, com o João Vitor, né, no primeiro tempo, de cabeça, a equipe do Melgar conseguiu diminuir, daí veio o segundo tempo, o Vasco fez 3-1 com o Verratti, beleza, o Vasco continuou, dominando o jogo, chegando bem no ataque, e aí tomou o segundo gol, beleza. Daí o Fábio Carille começa a fazer lambanças, tá? Ele tira Coutinho e coloca Tietê, quando deveria ter colocado o Dimitri Payet, que é meia de criação. Ele tira um meia e coloca um volante. Depois ele começa a fazer alterações, colocar mais zagueiros, como Lucas Oliveira. Começou a fazer várias lambanças, tirou o Garré. Ao invés de colocar o Adson, ele colocou o Ryan, jogador lento no ataque. Assim, então a crítica totalmente em cima do Fábio Carille, que errou e errou demais, na minha opinião. Errou demais, na minha opinião. O empate foi culpa do Fábio Carille. A vitória estava desenhada para o Vasco. Era só segurar a bola no ataque e não se defender e não recuar o time. Desse jeito não vai dar não, hein, Carille? Desse jeito a torcida do Vasco não vai ter paciência com você, não. O jogo estava na mão do Vasco. O jogo estava fácil. Era para golear. Você conseguiu quase perder um jogo ganho pelo Vasco. E olha que os caras perderam um pênalti ainda no primeiro tempo. Então, assim, se continuar com essa postura medrosa em campo, se continuar com essa postura covarde em campo, sabe o que vai acontecer? Sabe que daqui a 2, 3 jogos a torcida do Vasco vai pedir sua demissão em campo. Porque a culpa hoje foi sua. A culpa do empate hoje foi sua. Tá? Aí ele fez as seguintes alterações. Deixa eu pegar pra vocês aqui. Paulinho saiu pra entrada do Jair. Paulinho muito mal no jogo mais uma vez. Paulinho tomando cartões bobos, errando passes bobos. E temos que criticar aqui. É bom jogador, respeitamos o atleta, mas mais uma vez jogando muito mal. Era o Tietê como titular no lugar do Paulinho, não o Paulinho. Mais uma vez, está desenhado, está escrito nas estrelas. Paulinho é banco pro Tietê, tá? Paulinho muito mal, saiu para a entrada do Jair, que não entrou mal, mas é o Tietê, na minha opinião. Garré saiu para a entrada do Ryan, não deveria ter sido o Ryan o escolhido aqui para entrar no lugar do Garré, e sim o Adson, um jogador mais rápido, mais habilidoso, de velocidade. Botou o Ryan, jogador mais lento, jogador mais cadenciado, não era o jogador correto para entrar no lugar do Ryan, na minha opinião. Coutinho, quem entrou no lugar do Coutinho foi o Tietê, deveria ter sido Dimitri Payet, que é um jogador de criação, um jogador tecnicamente bom para entrar no meio campo do Vasco e construir jogadas. Ele atraiu ainda mais o adversário para o campo de defesa, o adversário que é líder do campeonato peruano, o adversário de Libertadores. Será que o Carille, como técnico experiente, não viu isso, gente? Chega a ser revoltante, pô. Vamos continuar aqui. Aí tudo bem, aí ele tira o Nuno Moreira, bom jogador de ataque, tava bem no jogo o Nuno, e coloca o Adson. Aí ele troca 6 por meia dúzia. Ele poderia ter os dois em campo, mas ele preferiu lá atrás tirar o Garré e colocar o Ryan. Erra de maneira grotesca o técnico Fábio Carille do Vasco aqui. Depois, para finalizar, para colocar ainda mais o adversário no campo do Vasco, ele tira o Verratti e coloca o Lucas Oliveira, zagueiro.
Aí ele recuou todo mundo. Aí ele chamou todo mundo lá atrás. O Vasco estava perdendo por 3-2. Aí ele chamou todo mundo. Aí o adversário foi, começou a lançar bolas na área e o Vasco tomou o terceiro gol. É brincadeira, Fábio Carille. O empate hoje está na sua conta. Você errou. Você errou e errou feio. Chamando o adversário, fazendo alterações erradas. O Vasco começou bem, Coutinho um cracaço de bola, fez um golaço, excelente, um passe lindo pro gol do Verratti, que marcou 2 gols na partida, mostrou porque é artilheiro, Coutinho mostrou porque é craque. Agora, desculpa, Fábio Carille não tá sabendo, Pedrinho, utilizar os jogadores não. Fábio Carille começa a dar sinais que é retranqueiro e que isso vai ser um problema pro Vasco na temporada. E aí o Felipe, que é o diretor técnico do Vasco, tem que trocar uma ideia com o Fábio Carille, porque senão não vai dar certo. Porque empatar um jogo ganho como o de hoje é gravíssimo. É gravíssimo, amigos. E aqui, esse canal, eu repito aqui, isso aqui é canal de Vasco. Nós vamos apoiar sim, sempre, mas vamos criticar também. E hoje o empate com sabor de derrota está na conta do técnico do Vasco, Fábio Carille, que errou tudo, em todas as alterações. Ele entrou com o time correto, o Vasco foi superior e, de repente, o senhor Carille erra e erra feio nas alterações, chama o adversário para o campo de defesa e a questão tática vai toda embora. E, olha, gente, sinceramente, é o que me deixa revoltado, cara. Esse tipo de técnico, eu não sei por que o técnico faz esse tipo de coisa, esse tipo de escolha. Cara, não é difícil, tô ganhando 3-1, eu vou sair nos contra-ataques, eu vou explorar os contra-ataques, eu vou fazer diferente, mas não, eu quero atrair o adversário pro campo do Vasco, eu quero, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, aí não pode criticar, não pode falar. Eu vou falar pra vocês aqui como é que ele entrou com o Vasco em campo hoje. Deixa eu pegar aqui a escalação. Tá? O Vasco foi a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos, Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho, Coutinho, Nuno Moreira, Garré e Verratti. Então, assim, ele coloca um time na frente leve, ele tem um jogador de área, ele tem um craque no meio campo, o Vasco tá bem no jogo e tudo mais, o Vasco faz 1-0, o Vasco faz 2-0, depois toma gol bobo, beleza, e o Vasco reage no segundo tempo, aí o Vasco continua com uma postura boa. De repente, no segundo tempo, ele chama o time adversário. De repente, no segundo tempo, ele traz o time adversário para dentro do campo do Vasco. Faz tudo ao contrário. Começa de um jeito e aí é onde... Cadê? Cadê o... Gente, eu sinceramente... Me falta... eu não sei o que faltou na cabeça aí do técnico do Vasco, Fábio Carille. Eu não sei onde que ele tava com a cabeça para fazer uma coisa dessa. Ai, meu Deus do céu. Desculpa, gente. Eu fico exaltado, eu não gosto de pós-jogo exatamente por isso. Porque realmente é complicado. Pô, a falta de coerência do técnico do Vasco foi absurda no jogo de hoje. Eu não sei se eu tô revoltado demais ou, sei lá, pelo amor de Deus, um jogo, uma vitória nas mãos do Vasco. E o Vasco vai fazer 2 jogos agora pela Sul-Americana em casa. Poderia encaminhar a classificação ganhando um jogo fora e 2 jogos em São Januário. Mas não. Fábio Carille conseguiu fazer essa proeza. Né? O Vasco, depois do Vasco estar vencendo por 3-1, atrair o adversário, é isso que ele fez, tá? Ele atraiu o adversário pro campo do Vasco e permitiu o empate do Melgar hoje, na estreia do Vasco na Copa Sul-Americana. Valeu, gente, desculpa aí um pouco a revolta, mas eu tinha que colocar pra fora aqui, porque hoje o empate do Vasco está nas mãos do técnico do Vasco, Fábio Carille, beleza? Então é isso, quem concorda comigo, sobe o like aí, compartilha o vídeo aí e vamos pra cima, porque isso aqui é Vasco da Gama. Vamos apoiar quando tiver que apoiar e vamos criticar quando tiver que criticar. Sempre. Beleza? Eduardo Ferrari aqui do Rio de Janeiro. Um beijo no coração de todos vocês. Saudações vascaínas.